Olá, Deus abençoe a sua vida e família. Seja bem-vindo a esse canal. Quais os segredos e quais as verdades encontradas no seriado denominado Stranger Things, da mais popular empresa de streaming do mundo, a Netflix? O que cerca a vida das personagens? E o que realmente a série traz de informações importantes sobre os acontecimentos ocorridos na cidade de Hawkins? Bem, de maneira objetiva e direta iremos analisar essa temática a partir de agora. O que seria o mundo invertido apresentado na série? O qual se apresenta como sendo um lugar totalmente parecido com a cidade em que as personagens habitam, pois possui os mesmos imóveis e as mesmas localidades, as mesmas ruas, a escola, os parques e as florestas também são as mesmas, porém, tudo se encontra em outro estado de percepção, de cabeça para baixo, de uma forma mais sombria, em período noturno, coabitada por seres sobrenaturais estranhos, tal qual o monstro denominado Demogorgon, de formato humanoide, sem rosto e invulnerável. Esse tal mundo invertido também é o habitat de outros seres sobrenaturais, como o de nome Apanhador de Mentes, que se trata de uma enorme sombra em forma de tentáculos, também desprovido de um rosto, o qual em determinado episódio, chegou a possuir o corpo de uma das personagens, o jovem garoto de nome Will, fazendo com que esse correspondesse aos estímulos da criatura, vindo até em determinados momentos do seriado, a ser influenciado por ela. Primeiro, devemos entender que conforme a segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, verso 4, declara que o diabo, denominado Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. E uma grande estratégia dele é encobrir a realidade sobre as coisas, inserindo informações verdadeiras em filmes, seriados de TV e de streaming, de modo a disfarçá-las, transmitindo-as por meio da indústria cinematográfica, como se fossem falsas, como se tratassem de meras obras fictícias, para que o telespectador enxergue os traços das verdades, da realidade espiritual das coisas, mas vindo a assimilar tais informações como produto de uma criação imaginária ou fantasiosa. Essa é a maior estratégia de Satanás contra as pessoas, pois define o espiritual como fantasia, de maneira a diluir do entendimento dessas pessoas a percepção espiritual delas. Assim, entendemos que esse seriado faz menção de acontecimentos que a indústria cinematográfica quer transmitir a ideia de se tratar tão somente de uma mera peça de ficção, porém, os aspectos apresentados nas cenas fazem uma alusão direta ao mundo espiritual. Dessa forma, entendemos que o mundo invertido trata-se na verdade da própria realidade espiritual do mundo atual, cujo estado de sombras e de trevas é a genuína maneira que se encontra o mundo em que habitamos, cuja realidade não podemos enxergar, em virtude do estado pecaminoso humano, bem como pelo fato de que este estado sombrio somente pode ser detectado por uma visão espiritual, mediante a revelação do próprio Deus, pelo discernimento do Espírito Santo. Contudo, vemos que as personagens que ingressam no mundo invertido necessitam de lanternas para melhor enxergarem naquele lugar, conseguindo uma melhor percepção do local, mediante essa iluminação. Também no nosso próprio mundo real, onde habitamos, só conseguimos enxergar as trevas existentes, por intermédio da luz da Palavra de Deus, conforme o Salmo 119, verso 105, que diz: Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. E Romanos 13, verso 12, que diz: A noite é passada, e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Nesse tal mundo invertido da série Stranger Things, existem poderosos monstros e seres malignos, e dessa mesma maneira, existe também no nosso mundo uma quantidade enorme de seres espirituais da maldade, os quais não podem ser vistos pelo sentido natural da visão, mas somente podemos ficar apercebidos das suas ações e presenças pelo discernimento espiritual, conforme Efésios 6, versos 10 a 12, que diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade,
nos lugares celestiais. A personagem denominada 11 é a única capaz de perceber, enxergar e caminhar pelo mundo invertido por uma percepção diferenciada, por meio de um dom sobrenatural, com o qual ela combate esses seres malignos, e ainda consegue exterminá-los, quando colocam em perigo os outros personagens, salvando seus amigos em muitas das vezes das ciladas promovidas por esses monstros. Cujas capacidades da 11 podemos comparar àquelas que o Espírito de Deus concede aos cristãos, tais como os descritos em Coríntios 12, versos 8 a 10, denominados dons do Espírito, que são palavra da sabedoria, palavra da ciência, a fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia, dom de discernir os espíritos, variedade de línguas e dom de interpretação. Deve-se entender que o mundo verdadeiro que habitamos vive uma realidade tal qual a do mundo invertido, está em trevas e cercado de criaturas, que a todo instante investem contra suas vítimas, provocando tragédias, acidentes, conflitos entre pessoas, maldades humanas influenciadas por seres malignos, e situações das mais diversas com o objetivo de prejudicar e exterminar os seres humanos, e a única resposta para vencermos um inimigo invisível é procurar o amparo do Senhor Deus, conforme Isaías 60, versos 1 e 2, que diz: Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão, os povos, mas sobre ti, o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Gostou do vídeo? Curta e compartilhe. Deus abençoe sua vida.